Bom dia, amados irmãos. É uma alegria estar aqui de novo, mais um domingo com todos os irmãos, atentos à palavra de Deus, felizes por seguirmos um Deus tão bom, tão amoroso, que cuida de nós a cada minuto, a cada segundo, né? Triste porque sentimos falta de cada um, triste porque sentimos a ausência das nossas reuniões, onde podíamos estar olhando pessoalmente para cada um, poderíamos estar conversando até mesmo um pouquinho antes do culto e tudo mais, mas mais do que isso, porque poderíamos juntos estar louvando a Deus. Não que a gente não possa fazer, estamos fazendo aqui de maneira virtual, mas Deus deixou esse contato pessoal para que nós exercêssemos o amor, né, a caridade dia após dia, né? E isso faz falta, isso tem feito muita falta. E sem contar que falar sem olhar para cada um, sem ver a expressão do rosto, sem tentar sentir inclusive as dores e o drama que cada um está convivendo, ou até mesmo compartilhar as alegrias pelo olhar de cada um, a preocupação, o amor que cada um expressa pelas suas feições, seu rosto, seu olhar, é meio estranho. Para mim ainda me sinto um pouco tenso por estar falando em vídeos e tudo mais, mas não sei se vou me acostumar. Mas o fato é que fazemos isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E até mesmo antes de orar, queria aqui relatar e pedir a compreensão dos irmãos. Esse nervosismo às vezes gera algum erro, alguma falha, né, algum ato falho. Então, semana passada, revendo o vídeo e tudo mais, até para poder detalhar um pouco mais a lição, né, eu percebi que eu disse que Daniel foi governador do Egito, né? Então, só me retratar aí para quem percebeu, né, José que foi governador do Egito, mas somente porque às vezes a gente aqui pensa rápido, né? Daniel também se encaixava naquele exemplo, e num pensamento rápido eu acabei somente falando Daniel, esqueci de falar José e ainda disse que era governador do Egito, ato contínuo. Então me perdoem aí a falha, mas espero que os irmãos compreendam, né, a dificuldade que é gravar os vídeos, mas que em tudo isso nosso Deus seja louvado. E fico aberto aí para que, se alguém identificar algum erro, para que eu possa retratar ou até mesmo colocar o ponto correto que era para ser, né? Então, e mostrar que a gente erra, né? Vamos orar, que hoje temos uma lição bem agradável, bem reflexiva, né? Que vai falar justamente do que nós estamos fazendo hoje, que é um culto, né? Embora virtual, embora à distância um dos outros, é um culto, né? E nós vamos comentar sobre como funciona o culto que glorifica a Deus, né? Então, oremos. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a vida, Senhor Deus. Mas, Pai, nós estamos apreensivos, Senhor Deus, com esses dias, Senhor Deus, onde pessoas estão doentes, Senhor Deus, onde pessoas morrem, Senhor Deus, por causa dessa doença, Pai. E mais do que isso, as incertezas, Senhor Deus, é o que apavora, Senhor Deus. Até porque muitos outros morriam em acidentes de carro, morriam em outras situações, Senhor Deus. E, Pai, mas antes a gente tinha as decisões nas nossas mãos de ir e vir, de andar, de fazer as coisas, Senhor Deus. E hoje, Senhor Deus, nós ficamos por conta do medo, ou nosso, ou dos nossos governantes, ou das pessoas que nos cercam, Senhor Deus. Porque nós nunca sabemos, Senhor Deus, quando estaremos infectados ou quando iremos infectar alguém, Senhor Deus. Então esse zelo, esse cuidado, Pai, esse sentimento toma conta de nós, Pai. Então cuida de cada um dos seus filhos, Senhor Deus. Retira o medo, coloca o amor verdadeiro, Pai. Coloca espírito de coragem, Senhor Deus. Pai, que em meio às nossas orações, Senhor Deus, o Senhor nos diga o que fazer, Senhor Deus, a cada minuto, a cada segundo, para que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor Deus. Que em meio ao nosso culto diário, Senhor Deus, a Sua presença seja constante, Pai, para nos guiar, Senhor Deus, a ribeiros de águas tranquilas, Senhor Deus. Porque hoje, Senhor Deus, esses ribeiros estão com águas, Senhor Deus,
tribulosas, Senhor Deus. Águas, Pai, revoltas, Senhor Deus. Mas nós cremos num Deus de paz, num Deus de amor, num Deus de cura, Senhor Deus. Num Deus que restaura o seu povo e ama o seu povo, Pai. Pai, toma conta do nosso culto hoje, Senhor Deus. Nos traz a Tua palavra para a verdadeira adoração, Senhor Deus, que nós devemos a Ti, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A nossa lição de hoje ela vai falar sobre glorificando a Deus nas reuniões, né? E aí eu quero fazer uma distinção de que não são somente meras reunião, não é uma reunião familiar, não é uma reunião de condomínio, não é reunião de trabalho, né? Aqui vai falar basicamente das reuniões em termos de culto, como cultuar a Deus, né? Então vai passar um pouco pelo nosso culto diário, né? Ele tem um impacto direto no nosso culto formal e solene, como a própria revista traz, né? Então, ou seja, o nosso culto solene nas igrejas, ele é uma representação do nosso culto diário, ou seja, embora a lição ela queira falar dessas reuniões solenes na igreja, onde nós cultuamos a Deus, e nós vamos falar muito sobre isso, né? Vocês vão ver que durante a semana foi muito trabalhado sobre o meu culto diário, né? Sobre a minha reunião com Deus. E isso tem um impacto direto nas reuniões da nossa igreja. E lógico, vai dizer quem você é, quem eu sou diariamente com todos, né? E vai até impactar em outras reuniões, mas não é o cerne essas outras reuniões. Na nossa introdução eu já coloquei aqui, né? É uma verdade inegável que a vida cristã como um todo é um culto a Deus, né? E botei lá Romanos 12, 1, que vai falar do culto racional, né? Não de um culto emocional. A introdução ainda diz aqui que embora muitos enxerguem o nosso culto diário e individual diferente do culto solene em nossas reuniões, ambos possuem a mesma essência e os mesmos elementos. Então é interessante que a gente verifique, né, se no meu culto na igreja eu tenho os mesmos elementos, eu tenho a mesma essência do meu culto individual, né? E mais, se ambos os cultos, né, tanto o meu individual com Deus, aquele que eu sozinho entro no meu quarto para orar, aquele que eu louvo a Deus com a minha vida, com tudo que eu tenho, né, é o mesmo culto de quando eu estou na igreja. E mais, esse culto da igreja e esse culto individual, ele tem uma essência ligada à Bíblia, de como Deus deixou que é para eu cultuar a Ele. Ele é um culto que me faz um verdadeiro adorador, porque só há um tipo de pessoa que Deus procura, que são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, eu sou esse adorador, o meu culto representa essa adoração, né? Então, Deus se importa com a maneira que cultuamos. Então, nós vamos ver aqui no livro de Isaías, no texto base, e vamos ver em Malaquias, né? Aqui um parênteses, né? Eu acho que o trecho não representa a grandiosidade do que o livro de Malaquias vai falar em termos de culto, né? Se tem alguém que quer aprender como cultuar a Deus, ali é um grande debate entre Deus e o povo sendo reticente ou sendo duro de coração para entender o que Deus queria em termos de culto. Então, assim, é muito interessante a gente olhar ali. Por que isso daí? Porque o povo estava impregnado de elementos pagãos no culto. O povo tinha se misturado com outros povos e a essência que eles estavam levando nesses cultos não eram os padrões que Deus tinha deixado lá em Levíticos, né? E por isso eles tinham se afastado de Deus a todo momento, né? E é interessante que lá em Isaías, no capítulo 1, chega um momento em que ele diz o seguinte no seu versículo 15: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
né? E aqui fica a pergunta, a base do nosso texto, né? Como glorificarmos a Deus em nossas reuniões? Para que isso que está aqui no versículo 15 não aconteça. Para que quando a gente orar, os ouvidos de Deus não se fechem, os olhos de Deus não se afastem de nós, né? E lá em Malaquias 1,13 ainda vai dizer: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis ofertas. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor. Ou seja, dois trechos aqui que mostram como estava o coração daqueles que estavam dentro do tabernáculo, dentro da igreja, né, apresentando o seu culto a Deus, ou seja, cultos vazios, cultos podres, cultos que não apresentavam o seu melhor para Deus, né? Ou seja, não eram verdadeiros adoradores. Então eu encerrei o vídeo anterior, né, falando justamente sobre Malaquias e Isaías, sobre o povo que naquela época tinha corrompido todos os seus costumes, toda a sua forma de adoração. Lá em Levíticos, né, lá no Velho Testamento, nos tempos de Moisés e no período do deserto, Deus institui o tabernáculo como um local de adoração. Ele coloca regras para esse culto existir, né? Mas vamos voltar um pouquinho mais. Lá no Éden existia um culto e uma adoração a Deus. Era representado pelo quê? Pela obediência. Então Deus deixou Adão para poder cuidar e lavrar e cuidar do jardim, né? Ele deveria ali dar nome aos animais, ele deveria zelar pelo jardim. Então, ou seja, e na viração do dia, Deus vinha ter um encontro com Adão, né? Então, ou seja, havia uma reunião ali, só que não era tão solene, né? Mas depois do pecado, a gente vê que o próprio Adão não se sente digno de estar na presença de Deus, né? Ali já pega um pouco da representação do que deve ser o culto a Deus. E Deus faz para ele folhas de parreira para esconder sua nudez, sua vergonha, né? Ou seja, esconder o seu pecado. E a partir dali começa um culto patriarcal, onde o pai passa para os seus filhos todo o seu conhecimento, todo o seu respeito, toda a sua adoração. E a partir dali as ofertas vinham até Deus como sinônimo de agradecimento, de gratidão por tudo que eles recebiam, né? Tanto que nós teremos ali em Caim e Abel essa primeira ação de gratidão, ou seja, podemos até dizer que aquilo ali era um momento de culto a Deus, né? Onde eles ofereceram pelo menos achavam que estavam oferecendo, né, o seu melhor para Deus. Abel faz uma oferta que é agradável a Deus, e Caim não procede bem, né? E aí, ou seja, ele não apresenta o seu melhor para Deus, ele não apresenta aquilo que realmente faria a diferença diante de Deus. Então nós podemos também pegar nesse ponto a questão de culto, né, a Deus. E fora outras situações, né? O próprio Abraão, quando leva o seu filho para o monte para poder oferecer a Deus em holocausto, porque Deus assim o pediu, ele faz isso de forma obediente. Nós podemos considerar ali um culto, onde ele sacrifica a si próprio, tudo que está sentindo, suas emoções, para poder colocar diante dele aquilo que para ele era tão valioso, né? Que era o seu único filho, o filho da sua velhice, aquilo que ele esperou tanto, uma promessa de Deus para a vida dele, ele oferece a Deus em holocausto, né? E Deus proveu o cordeiro para que o filho não fosse morto, ou seja, Deus em retribuição continua mostrando o seu amor, o seu apreço, o seu carinho, né? E continua mostrando a sua fidelidade à promessa que tinha feito a Abraão. E sem contar outros tantos, né? Mas ali no deserto ele cria um mecanismo de culto mais solene, onde existem sacerdotes, existem levitas, existem elementos dentro de um tabernáculo, de um local onde a presença e a glória de Deus se estabeleceria e não sairia do meio do povo, né, ali. Então seria a presença permanente de Deus no meio do povo, aquele tabernáculo. E aí, seguindo mais adiante, Isaías e Malaquias vão lembrar muito disso, porque eles param de
fazer esse culto de uma maneira que agrada ao Senhor e passa a fazer isso de uma maneira mecânica, de uma maneira pesada, de uma maneira até mesmo distorcida. Eles acabam levando ofertas onde os animais eram coxos, cegos, ou seja, tinham máculas, tinham problemas. Os próprios sacerdotes não examinavam mais essas ofertas para poder eles mesmos rejeitarem. Eles aceitam essas ofertas e oferecem elas a Deus, ou seja, eles estão tão podres quanto o povo de Israel, ou seja, eles se deixaram contaminar. Para eles o serviço na casa de Deus se tornou pesado, pesaroso, né? É aquele versículo da introdução que eu coloquei aí, né? Que ele diz, que canseira, e me desprezai, vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo. Isso aí são as ofertas, né? Ou seja, e aí nos traz aqui, né, antes da gente começar com o slide sobre o culto solene, para a gente refletir, né? Como é o meu culto a Deus? Ele é assim pesado? E é interessante que Jesus Cristo ele veio para justamente tentar deixar isso mais leve, não tão mecânico, mas ele não vem para abolir os elementos de culto que nós vamos falar aqui. Então, ou seja, que nós reflitamos, né, que embora Jesus Cristo tenha tornado o culto mais leve, não tão mecânico, mas ainda assim existem itens de reverência, elementos que são essenciais para o verdadeiro culto a Deus. Então, sobre o culto solene, ele é uma cerimônia formal, sim. Ele é uma reunião especial do povo de Deus para a adoração. Então, assim como a igreja primitiva se reunia também após a vinda de Jesus Cristo, né, para cear, e se lembrar da vida de Cristo, compartilhar os ensinos de Cristo, né? As nossas reuniões hoje em dia elas são assim, e elas são revestidas sim de reverência. É um dos elementos do culto, a reverência, o respeito, não somente um emudecimento, ou senão aquele silêncio por uma questão de obrigação, não. A questão do silêncio, muitas das vezes, até mesmo da assembleia, é a questão da organização do culto, né? E o respeito por quem fala. E mais ainda, é o respeito à autoridade que está à frente do culto, porque teoricamente é um sacerdote, teoricamente é alguém instituído por Deus. Então, o respeito às lideranças. Então, ou seja, a solenidade do culto, essa formalidade que o culto tem, ela não pode ser somente mecânica. Ela existe para poder organizar e assim ela permitir tanto um olhar muito mais atento a todos que ali estão, mas principalmente para que não se perca de vista o elemento central do nosso culto, que é Deus. Nós celebramos a presença de um Deus vivo, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós a cada minuto, a cada segundo, um Deus que ele era antes de tudo e ele será após tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada existe antes dele, nada existirá depois dele. Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória, de todo o nosso louvor. Então, ou seja, a nossa reverência, a educação que nós dizemos que tem que ter no culto, aquela questão que os presbíteros colocam de evitar se levantar durante a palavra de Deus, aquela questão de não conversar durante as nossas reuniões, é porque para que nós estejamos com a nossa mente voltada para o espiritual. Nós não podemos ter um culto natural, o nosso culto é espiritual. Qualquer coisa que se faça ali, desde a simples apresentação de crianças de maneira infantil, com suas falhas, seus erros, aquela coisa graciosa que só a inocência do culto verdadeiro a Deus traz, né? Daquelas crianças ali, já representam muito de quem é o nosso Deus.
né? Ali também tem uma mensagem para os nossos corações, ali também é espiritual, até mesmo a palavra mais profunda de transformação, aquela que traz as boas novas, aquela que vem pregar o evangelho da cruz para que pessoas que não conhecem a Cristo possam se arrepender de seus pecados e dos seus maus caminhos e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ambas as mensagens, ambas as ações, tudo que acontece no culto é solene, reverente e tem uma única finalidade: nos colocar diante de um Deus poderoso, ofertar a nossa vida a Ele, ofertar o nosso tempo a Ele, ofertar o dinheiro não somente pela moeda, mas como uma forma de gratidão da nossa prosperidade não financeira, mas uma prosperidade física, emocional, espiritual, uma gratidão porque nós sabemos que tudo que nós temos, 100% do que nós recebemos, vem desse Deus, porque Ele cuida de nós a cada segundo. E aí eu coloquei aqui, né? Do Éden ao tabernáculo, um culto informal, não solene, mas com ordem. Do tabernáculo à cruz, um culto solene com ritos bem definidos na palavra de Deus e com a presença de Deus, né? Deus estava ali, né? A Shekinah, como diz, né? Enchia o tabernáculo de Deus. Da cruz aos dias de hoje, um culto simples, porém tão solene quanto os dias do tabernáculo. E em todos os tempos, a plena e exclusiva adoração ao Deus vivo e todo-poderoso, que era aquilo que eu falava. E aí eu fecho aqui com Romanos 12:1 para a gente meditar sobre o culto solene. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus possa abençoar o nosso culto dessa forma, que ele seja tão solene, mas que não nos faça esquecer o amor, que não deixe de queimar em nossos corações o amor que nós temos por Deus. Um culto de coração e não apenas formal, né? Então, ou seja, o culto que é oferecido de coração e de boa vontade produz mudança de atitude. Então, ou seja, como é que funciona essa questão de cultuar a Deus? Então, em primeiro lugar, para cultuar a Deus, eu tenho que entender que Ele é Senhor e Salvador de minha vida. Ou seja, eu não vou conseguir cultuar, eu posso seguir um ritual vazio, né? E vou chamar isso de culto. Só que cultuar a Deus é expressar a verdadeira adoração, né? E não somente participar de uma reunião. Por isso até que eu simplifiquei o termo reunião e falei sobre trabalho e tudo mais. Uma reunião é onde você interage com alguém. Então, ou seja, no nosso culto, nas nossas reuniões, quer seja ela solene ou quer seja ela no recanto do meu lar, onde o meu culto individual, há uma relação de intimidade, ou seja, eu tenho que interagir com essa pessoa, eu tenho que olhar para ela, falar com ela e ouvi-la. Então, ou seja, eu tenho que interagir com ela. Isso é uma reunião. É um diálogo, é um debate muitas das vezes, ou é um apresentar de ordens, ou senão até mesmo uma prestação de contas. Tudo isso faz parte do nosso culto a Deus. Prestação de contas? Sim, prestação de contas. Então eu só consigo celebrar, né? Reunir, celebrar é fazer festa, e no passado, antes do tabernáculo, era assim que funcionavam, por festas, né? Então terminava a colheita, eles pegavam todas as primícias da colheita e ofertavam num grande dia de celebração a Deus. Então, ou seja, o nosso culto também é uma colheita, né? Uma colheita espiritual. Todos os dias nós deveríamos pegar das primícias dessa colheita, ou seja, as primeiras horas do nosso dia, e cultuarmos a esse Deus maravilhoso. Nós devemos pegar das primícias da semana, que é o nosso domingo, o primeiro dia da semana, e cultuarmos esse Deus maravilhoso. Então isso tem que ser de boa vontade, tem que ser de coração. O culto ele deve ser realizado com reverência, ou seja, não basta só ter boa intenção, tem que ter respeito. Será que eu respeito a Bíblia como a palavra de Deus?
Será que eu respeito a autoridade à frente do culto como uma liderança colocada por Deus? Será que eu respeito Deus como um pai, mas mais do que um pai, como aquele que rege a minha vida? Eu sou obediente a esse Deus poderoso e amoroso? Então, tudo isso são elementos essenciais dentro de uma adoração, dentro de um culto a Deus, né? Eu coloquei aqui, né? Como o meu cântico de louvor a Deus pode ser verdadeiro se eu não conseguir perdoar o meu irmão? Um dos elementos é quando a gente ensina alguém a orar, nós ensinamos a oração do Pai Nosso. Então, a primeira oração, pelo menos que eu aprendi, que eu procuro ensinar quando alguém diz que não sabe orar, vai lá, se ajoelha, fala como você acha que tem que falar com Deus, simples. Se não souber, ore como a oração do Pai Nosso. E aí lá diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o meu culto a Deus começa com reconhecer os meus erros e me arrepender dos meus caminhos. Por isso que o culto que é oferecido de coração e de boa vontade, ele produz arrependimento, ele produz mudança de atitude. Ele me coloca num ponto maior de santidade. Ele me leva para mais perto de Deus. E Deus, quando vê que essa adoração, ela é em espírito e em verdade, quando Deus vê que eu sou um verdadeiro adorador, que eu adoro dessa maneira a Ele, não é mais eu que entro na presença dEle, é Ele que me busca. Ele que me busca para poder pedir as coisas para que eu faça, porque Ele sabe que eu sou um servo obediente. Ele sabe que através das minhas ações o nome dEle vai ser glorificado. É assim que devem ser os nossos cultos. Por mais que eu seja somente aquele que senta no banco, Deus tem um papel essencial, nem que seja para orar, para que pessoas que entrarem ali sejam convertidas, nem que seja para agradecer tudo que Ele me deu durante a semana, nem que seja para reconhecer que eu não sou nada sem Ele, nem que seja para poder pedir a Ele misericórdia e que lá nos fins dos tempos eu esteja junto a Ele, celebrando e cultuando em espírito e em verdade, lá na Nova Jerusalém. Dando continuidade ao culto de coração e não apenas formal, né? Anderson, como é que funciona isso, né? É interessante que lá no passado tinha lá, né? Em Mateus 23, 27, o próprio Cristo identificou a mesma coisa que está lá em Malaquias. Malaquias é uma sequência de um debate, na verdade, né? Uma sequência de perguntas e respostas e contra-respostas, né? Entre Deus e o povo, por meio de Malaquias. Então, ou seja, ali o tempo inteiro Deus pergunta, Deus diz uma coisa e o povo vai retrucando, né? Então, por exemplo, lá em Malaquias começa, né? No capítulo 1, por exemplo, Deus diz para o povo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aí o povo retruca, né? Em que nos tem amado? Ou seja, eles se sentiam abandonados, né? Não foi, aí Deus diz para ele: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Ou seja, ele quer dizer que escolheu entre Esaú e Jacó. Deus já tinha escolhido o povo de Israel, né? Mais à frente vão ter outras perguntas, né? Para Deus, principalmente Deus, vocês têm me roubado, né? Nos dízimos e nas ofertas. Aí o povo pergunta: bem, onde? Como? Como é que eu tenho roubado a ti, Senhor? E aí ele diz: nos dízimos e nas ofertas, quando vocês entregam as coisas de tudo, de qualquer jeito e tudo mais. Então, ou seja, são várias perguntas, se eu não me engano, em torno de 7 tópicos principais e elementares de um culto a Deus. Então Malaquias ele todo vai falar sobre pontos principais de um verdadeiro culto a Deus. Se tiver dúvidas da prática de como cultuar a Deus, né, leia Malaquias no ponto das perguntas. Se imaginem diante de Deus e Deus perguntando para você, né, e dizendo, né, vocês não têm me amado, entendeu? Eu vos tenho amado e vocês não nos têm amado. E aí, ou seja,
Bem, Senhor, o Senhor tem nos amado. Se coloca no lugar do povo de Israel para ver o quanto pesado foi esse diálogo, essa discussão, né? Se imagine sendo repreendido pelo próprio Deus sobre roubar, né? A gente fala muito, não é o dinheiro, porque Deus é o Deus de todo ouro, toda prata, não é a essência do dinheiro. É como Ananias e Safira. É a questão de mentir, é a questão de achar que está tudo bem, é a questão da ingratidão, é a questão de querer parecer, né? Quando na verdade a essência, o que está por dentro, é como disse lá em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e toda imundície. Então, ou seja, nós devemos buscar no livro de Malaquias esses elementos do culto verdadeiro, né, que é o dízimo e a oferta. Nós vamos falar nos próximos slides, né, que é o amor a esse Deus, esse amor incondicional a um Deus poderoso, como reciprocidade do amor dele, porque ele nos amou primeiro, né? E depois que lermos essa questão dos elementos de culto, nós olharmos para como Jesus Cristo se comportou, porque o andar de Jesus Cristo gerava reuniões. Onde Jesus Cristo ia, seguiam multidões. Ou seja, isso nos leva ao segundo ponto de uma reunião solene. Onde Jesus Cristo estava a presença de Deus. Onde Jesus Cristo estava sendo ensinada a palavra de Deus. Ou seja, sempre havia reverência ao Deus poderoso. Tanto que várias vezes Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, ele mostra que tinha um respeito ao Pai. Ele diz que o Pai o enviou. Ou seja, ele obedecia ao Pai, a ordem que tinha recebido. Então ele tinha reverência ao Deus Pai, sendo que ele mesmo era o próprio Deus. Ele se esvazia de toda a sua natureza divina para poder andar aqui na terra e nos mostrar como cultuarmos diariamente, como sermos diariamente no nosso culto individual. E ele, nas reuniões em que ele participava, ele fazia questão de demonstrar o que nós deveríamos fazer. Tanto que ele diz ao final: novo mandamento vos dou, que ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E nós vamos ver, não é um amar a Deus de qualquer jeito, é um amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Um culto submisso às prescrições bíblicas, né? Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a liturgia de culto, que nada mais é do que os ritos, que são elementos incorporados ao culto, né? As rotinas de culto, os usos e costumes, né? Então, ou seja, é interessante até a gente ver que cada denominação tem uma liturgia de culto diferente uma da outra, mas os elementos estão sempre ali parecidos, né? Eles estão ali dentro, mas quero me concentrar não as outras denominações, porque não me interessam as outras denominações. Interessa onde eu estou cultuando a Deus, que é na casa de oração, né? Na nossa denominação. Então, ou seja, nós temos rituais de culto. É interessante ver a nossa ceia do Senhor. Ela é cheia de elementos ali, né? Então, em termos de culto, nós temos a oração, nós temos a palavra vinda da Bíblia, com base bíblica. Nós temos depois a obediência ao que Jesus Cristo deixou, que é fazer isto em memória de mim até que eu venha. Então ali nós fazemos a Santa Ceia com o vinho simbolizando o sangue, o pão simbolizando o corpo de Cristo. Nós temos uma oração final, nós temos a presença das lideranças conduzindo aquilo onde os diáconos participam, onde as pessoas podem tomar a sua ceia em comunhão uns com os outros, né? Existem ordens que Deus deixou para a ceia que nós relembramos, que aquele que tem algum problema com seu irmão, deixe a ceia, resolva com seu irmão e depois volte e ceie conosco. Então, ou seja, existem formas e elementos obrigatórios nos nossos cultos. Isso é a liturgia de culto.
Mas isso não é vazio, isso não pode ser vazio, né? A tradição morta ou vazia está dentro de nós, né? O ritual em si, vazio ou não, está dentro de nós. Se nós estamos realmente ligados a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, se nós vamos para ali felizes e contentes, sabendo o porquê de cada elemento, o porquê de cada ação, e sabendo que aquele elemento ainda se faz nos dias de hoje essenciais, né? Aqueles elementos são essenciais nos dias de hoje. Então, ou seja, o meu culto, ele não é um mero ritual vazio, ele é sim um ritual necessário, ele é uma adoração verdadeira ao meu Deus. Nos cultos devemos ter o cuidado de não fazer o que Deus proibiu. Então existem ordens desde lá do passado até os dias de hoje. Então muita gente acha que as ordens do passado foram extintas. Não, hoje o tabernáculo sou eu e você. Nós não podemos extinguir elementos essenciais. Anderson, onde está a Arca da Aliança? Bem, eu não sei onde está a Arca da Aliança fisicamente, mas eu sei que o Santo dos Santos está no meu coração. Eu sei que onde o Espírito Santo de Deus habita, onde a glória de Deus tem que se manifestar, é no meu coração, é no seu coração. Então, se hoje eu posso dizer que existe simbolicamente uma Arca da Aliança, é o meu coração a Deus. Eu devo entregar ele plenamente a Jesus Cristo e reconhecer que ele é o Senhor e Salvador de minha vida, né? Então, ou seja, e mais ainda, eu tenho a obrigação de fazer o que ele determinou que fizéssemos. Ou seja, existe o sacerdote que cuida do templo. Eu sou sacerdote da minha casa, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu templo, do meu corpo, que é o Espírito Santo de Deus. Eu sou sacerdote de mim mesmo também. E mais ainda, existe uma liderança na igreja que são os sacerdotes. Se revoltar contra essa liderança, se insurgir contra essa liderança, é negar o verdadeiro culto a Deus. Questionar essa liderança como liderança é se revoltar contra a palavra de Deus. Anderson, então as pessoas não erram? Erram. Só que aí existe uma atitude de amor. O próprio Jesus Cristo, ele, quando esteve aqui, ele não se insurgiu contra os sacerdotes de sua época. Ele simplesmente os levou a refletir. E mais ainda, ele afrontou? Afrontou sim, mas não para que eles fossem destituídos de seus cargos. Ele nunca disse que queria os cargos deles. Ele nunca disse que ele iria ocupar os cargos deles, ou que eles deveriam largar os cargos dele plenamente, a não ser por causa do pecado. Mas ele queria sim que eles se arrependessem dos seus erros e recuperassem a sua função de sacerdote e condução do povo. Era isso que Jesus Cristo queria, né? No próximo vídeo eu continuo um pouco mais. Então nós vemos que Cristo, ele cobrou dos sacerdotes que eles fizessem aquilo que havia sido determinado lá atrás, tanto que ele foi questionado, né, sobre estar se insurgindo com novas leis, e ele disse que não veio para revogar a lei, mas para que ela fosse cumprida. Então, ou seja, e nos dias de hoje, nós temos sim toda essa reverência, toda essa questão. Então, ou seja, o nosso culto é conduzido por um sacerdote dentro das reuniões solenes. Essas reuniões solenes, elas têm orações, ela tem cânticos espirituais, ela tem uma leitura da palavra de Deus. O próprio Cristo, quando estava na sinagoga, ele leu uma passagem de Isaías. Ou seja, havia a leitura dos escritos. Então tem que haver a leitura da Bíblia em nossos cultos. E o nosso culto diário passa por isso também, né? Tem pregação da palavra, tem batismo, tem ceia do Senhor, tem ofertas, tem bênção apostólica. Tudo isso são elementos essenciais do verdadeiro culto a Deus. E isso pode ser trazido para dentro do meu culto diário a Deus. Eu tenho orações, tenho cânticos espirituais no meu culto diário a Deus. É obrigatório a leitura bíblica no meu culto a Deus. Eu tenho que pregar para mim mesmo, eu tenho que ouvir a voz do pregador. Quando eu estou no meu culto diário,
A voz do pregador é a voz de Cristo sobre minha vida, é a revelação que ele me traz através da palavra de Deus, é o próprio Deus pregando para mim quando eu leio. Se eu orei, se eu estou em espírito e em verdade, adorando a Deus com o meu culto diário, na hora que eu abrir a palavra, ele fala comigo, ele me diz o que fazer nas minhas situações. Eu não posso entrar numa oração desesperado, isso aí é um outro momento. Mas o culto diário racional eu sento, eu determino um horário, um momento em que eu tranquilamente vou ler a Bíblia, vou orar conscientemente por algumas pessoas, vou colocar diante de Deus algumas petições bem claras e definidas. E não somente no meu momento de desespero eu saio entrando, me ajoelhando, chorando, tudo mais. Isso é emocional. Não é que Deus não vá ouvir esse tipo de oração, não é que Deus não vá atentar para mim nesses momentos, muito pelo contrário. O próprio Davi deixa vários salmos ali, falando sobre isso, falando que a sombra do Altíssimo ele se esconderia, seria o abrigo dele. Então, ou seja, existia sim um momento de desespero, mas o próprio Davi era um homem segundo o coração de Deus, então ele sabia o momento de cultuar a Deus. É interessante que quando o filho dele está para morrer, ele está lá chorando, orando, jejuando, tudo mais, tal. Quando o filho dele morre, ele se levanta, lava, toma um banho, vestes novas e vai embora, vida que segue, porque o culto de Davi a Deus era racional. Aquele sim era um momento de petição desesperada, sim, mas ele continua com seu culto racional a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Assim tem que ser o nosso culto diário e assim tem que ser em nossas reuniões. Eu vou à casa de Deus para adorar a Deus. Eu não vou para ver a roupa de fulana, eu não vou ver se a gravata do pregador é cor-de-rosa ou é vermelha ou ela está mal colocada. Eu não vou ver essas coisas, eu vou à igreja para adorar a Cristo. Eu vou à igreja para poder celebrar um Deus que me deu a vida. E mais com isso, poder ajudar outros a reconhecer esse Deus verdadeiro em suas vidas. Então é isso, quando eu entro pela porta ali, eu tenho que ser essa pessoa que vai auxiliar na mudança, ou eu serei o milagre da vida de alguém. E eu tenho que receber isso dentro da minha vida e aceitar essa incumbência. Eu tenho uma missão a ser cumprida. Então, ou seja, nós temos que pensar dessa maneira. Eu sou a mudança que Cristo quer para esta geração. Isso é um verdadeiro culto. Só que quando eu entrar lá, eu tenho que estar pronto a ouvir o que Deus quer de mim. Eu tenho que chegar lá e prestar contas a Deus. Deus, minha semana é assim. No meu culto diário eu faço a mesma coisa. Então, ou seja, elementos de culto, e aí tem um outro tópico na lição que fala sobre elementos e complementos, Elementos são esses que eu falei, são elementos de um culto solene, Pode ter emoção? Com certeza vai ter choro, vai ter alegria, isso daí faz parte da esfera emocional, do ambiente emocional, a qual nós somos submetidos. Mas agora, complementos de um culto. A revista fala somente em bateria, instrumentos que auxiliam o louvor, o microfone ou não ter microfone. São coisas que não fazem a diferença. Se tiver um microfone, glória a Deus. Se não tiver microfone, glória a Deus. Se tiver um violão, glória a Deus. Se não tiver um violão, glória a Deus. O culto não deixa de ser prestado por causa disso. Então, se algo não impede a minha verdadeira adoração, esse algo é complementar, não é um elemento essencial. O elemento essencial é oração. Sem oração eu não consigo falar com Deus. Sem leitura da palavra eu não consigo conhecer a Deus. Sem um louvor espiritual da minha parte, um cântico de coração em que a minha boca fale do que meu coração está cheio, eu não tenho um culto a Deus. E assim são os outros elementos. Como conclusão, temos ali, devemos ter zelo com o nosso culto a Deus. Devemos cultuar a Deus com alegria e bom ânimo, sem ficar reclamando, Devemos adorar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Não meramente de palavras, não por mera formalidade, não ir todo domingo à igreja simplesmente porque domingo é dia de ir à igreja somente, não.
é porque você sabe que vai ver uma pessoa que te ama e te ama muito, uma pessoa com quem você quer estar. Nós devemos ter, sim, nós devemos lembrar que de quando nós nos apaixonamos por alguém, né? Quem é mulher quando se apaixonou pelo seu marido, quando se apaixonou pelo homem, e o homem quando se apaixonou pela mulher. A vontade de estar juntos ali diariamente, é dessa maneira que nós devemos ir à igreja aos domingos, com essa alegria, com esse calor dentro do nosso coração, com esse fogo assim, eu vou ver o meu Deus, eu vou ver aquele que me proveu a vida, aquele que me ama tanto, que me deu tantas coisas ao longo da minha semana, eu vou agradecer a esse Deus maravilhoso. Eu tenho que me sentir grato a esse Deus, né? Então, ou seja, eu não posso ir somente para uma mera liturgia, um simples ritual. Era o que acontecia lá em Malaquias. Eles já estavam enfadados, eles já estavam cansados, eles já não queriam mais nem sequer examinar a oferta que o povo estava trazendo, eles não queriam mais nem fazer distinção quando o povo queria enganar ou não queria enganar, eles não queriam nem fazer distinção quando a pessoa sabia ou não como adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso, mas eles sabiam o que era uma verdadeira adoração, eles sabiam como é que era o verdadeiro culto, porque eram sacerdotes. Então que nós tenhamos misericórdia do povo de Deus, quem é entendido da palavra. Quem não é entendido, que cuide da sua adoração, né? Mas quem é entendido, as lideranças, tem que ter um olhar com carinho para a forma como lida com as coisas de Deus, os líderes. Os líderes não podem fazer as coisas simplesmente porque é mais um dia, porque é mais uma ceia, porque é mais uma pregação, porque é mais. Não! Porque é a pregação, é a ceia, é o batismo. Tem festa no céu toda vez que tem um batismo. Então eu não posso simplesmente pensar assim, vou ali, vou aspergir água sobre a pessoa e pronto, batizei ela e deu. Não! Ou eu vou imergir ela nas águas? Não! É uma vida que se renova, é uma vida que tem festa no céu. Anjos estão celebrando, estão em festa quando um não cristão se converte e aceita Jesus Cristo, quando há um novo convertido, e nós deveríamos ter essa mesma alegria aqui no céu, porque é onde nós queremos estar. Então nós temos que já ter essa alegria daqui, e Jesus Cristo está vendo isso, Deus está vendo isso nos nossos corações. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não basta só de todo o coração, tem que entrar na alma, tem que ser com toda a força. Você adora a Deus a ponto de suas pernas ficarem bambas e você se ajoelhar porque não tem forças para ficar de pé? Toda vez que alguém via a glória de Deus, não ficava de pé. Tem até uma música que diz que não tem como estar diante da glória de Deus e ficar de pé, né? A gente é jogado, arremessado ao chão porque as nossas pernas perdem forças, porque ali há uma adoração em espírito e em verdade, com todas as nossas forças, a ponto de nós perdermos o comando das nossas pernas. É de todo o entendimento, a mente fica vazia, cansada, porque é com tudo que nós temos, né? E ainda tem aquela questão, eu tenho que empregar tudo isso do meu culto diário a Deus em favor do meu próximo. Eu tenho que sim estar ao lado olhando o meu próximo. No meu culto a Deus tem que ter espaço para orar e pedir pelo meu próximo, interceder pelo meu próximo. E aí eu lembro do centurião romano, né? Que disse que não era digno que Jesus Cristo entrasse em sua casa, mas foi interceder pelo seu servo. Eu lembro dos dos amigos que desceram o paralítico pelo telhado. Eles não viram dificuldades no meio daquela multidão. Eles acharam uma solução de colocar aquela pessoa diante de Jesus Cristo. E aquela pessoa foi perdoada os pecados. Não foi só curado da paralisia, foi curado de sua alma, de todo o seu ser. Que nós possamos estar inspirados no dia de hoje para prestar um verdadeiro culto a Deus.
quer seja ele solene, quer seja ele no reservado do seu quarto, aquele culto individual seu, que faça desse culto também um culto solene, onde tem os elementos essenciais a uma verdadeira adoração, onde aquilo que Deus disse que era obrigatório exista no seu culto, e aquilo que Deus não disse que deveria existir, você não coloque, não é elemento essencial. Evite contaminar o seu culto a Deus, mas que em tudo Deus seja louvado pela sua vida. Amém.